Namastê. Hoje faremos uma prática chamada Trataka. Ela é chamada Yoga para os olhos. É considerada uma limpeza, na verdade uma prática de limpeza, sobretudo energética, mas ela também estimula ali as bolsas lacrimais, a lacrimação, então pode ser considerada também uma limpeza fisiológica. A gente tem 3 tipos de Trataka que você pode fazer na sua prática juntos ou só um deles. De qualquer modo, hoje eu vou fazer os 3 para a gente aprender junto, mas na sua prática, se você quiser incluir só um deles antes da meditação, por exemplo, é uma ótima ideia. O benefício, mesmo que você faça só um dos tipos, ele vai acontecer, né? Os benefícios são principalmente foco, né? Ajuda no foco, na concentração, mas também na intuição. Ela, por estimular aqui o terceiro olho, ela também tem ali um estímulo dessa parte de intuição. Então vamos começar. Sentem-se confortáveis. Se vocês estiverem sentados no chão com as pernas cruzadas, você pode sentar apoiada numa parede ou em algum apoio para que a prática fique mais confortável, uma vez que a gente vai ficar aí um tempo sentado na mesma posição. Se você estiver sentado na cadeira, o interessante é que você consiga colocar os pés no solo, as solas dos pés no solo, e se você não conseguir, você pode colocar algum apoio para você colocar a planta dos pés. As costas é importante estarem retas, né? Então, se você estiver sentado na cadeira, procurar não ficar jogado na cadeira, né? Ficar com as costas eretas. E aí a gente vai então encontrando esse lugar confortável e vai começando cerrando seus olhos. Preste atenção na sua respiração, sem influenciar ainda, apenas note a velocidade, a profundidade da sua respiração nesse momento. E aí sim, aos poucos, você vai tentando aprofundar a sua respiração, deixando sua respiração mais profunda, mais calma. E comece a levar a sua consciência para as partes do seu corpo, iniciando lá pelo topo da cabeça. Nesse momento você vai perceber como se você fosse um observador olhando de fora e imaginando, olhando a sua cabeça, o encaixe perfeito do seu pescoço nos seus ombros, e vai levando a sua consciência para os seus ombros, relaxando, para o seu braço direito. Note seu braço direito, sinta seu braço direito. Agora o seu braço esquerdo. Continue com uma respiração profunda e calma. E vai descendo a sua percepção para o seu peito, lá para a sua coluna,
descendo pela coluna vertebral até chegar na região lombar. Leve a sua atenção para essa região. Voltando agora a atenção para o seu peito, faça mais uma inspiração profunda e sinta o seu peito inflando. E ao expirar pelo nariz, você relaxa o peito e leva a sua consciência para o seu abdômen, para os seus órgãos internos. Sinta o perfeito encaixe da sua coluna no seu quadril e vá descendo a sua consciência pelos glúteos, pelas pernas, pelo apoio das suas pernas na cadeira ou no solo. Sinta e note esse contato. E agora preste atenção nos seus joelhos. Imagine olhando e sentindo o seu joelho por dentro, por fora. E vai escorregando a sua atenção para a sua panturrilha, para a sua canela. E finalmente para os seus pés, começando pelo tornozelo, pela planta do pé, até os dedos dos seus pés. Sinta o contato do pé com o solo. E agora vai levando a percepção como se você fosse um observador por fora do seu corpo. Vai levando a sua percepção para o conjunto do seu corpo. Todo o conjunto envolvido, estável, presente e firme. Sinta seu corpo como se fosse uma árvore surgindo do solo forte, firme, pelos pés, pernas, tronco até sua cabeça. Como uma árvore, comece a sentir essa imobilidade, essa firmeza. Aos poucos você vai deixando de ter qualquer necessidade de se movimentar. Caso venha algum impulso de movimento inconsciente, conscientemente deixe-o de fazê-lo e vai nutrindo essa resiliência, esse controle, esse poder da imobilidade. Agora não é uma questão de barrar o movimento, mas você sente o seu corpo tão pesado, tão firme, que você nem consegue se movimentar mais. Apesar da firmeza, você sente o seu corpo leve, como se levitasse. Sente ele calmo, descontraído. Vamos ficar alguns segundos em silêncio,
nutrindo essa consciência do corpo estático como uma árvore, subindo a energia do solo até a ponta da cabeça, se sentindo forte e leve. Se pensamentos surgirem, não brigue com eles, mas não se apegue. Deixe-os passar. Inspire e expire. E agora fazendo mais uma inspiração profunda e expirando devagar pelo nariz. Nós vamos entoar o mantra Om 3 vezes na expiração para iniciarmos a prática do Trataka. Então inspira. E vá abrindo seus olhos devagar. Nós vamos começar com o Trataka, que a gente utiliza o movimento do globo ocular seguindo o polegar. Eu vou me virar aqui de frente para vocês, depois eu me viro para a vela para o nosso segundo Trataka. Aqui o segredo é a gente ter um olhar fixo no polegar. A ideia é a gente tentar evitar piscar o máximo de tempo que a gente conseguir, mas sem transformar nisso um fardo, sem colocar muito esforço nisso, deixando o olhar leve. Então nós vamos esticar o nosso braço direito, levantando o nosso polegar na frente do nosso rosto. E nós vamos deixando o olhar leve, mais firme, sem piscar o quanto for possível. E a gente vai seguir o nosso polegar sem mover o rosto, só com o globo ocular. Se você quiser, você pode até segurar o seu queixo com a outra mão para ter certeza que você não está movendo a cabeça. E a gente vai levando o nosso braço direito lateralmente e seguindo com o nosso olhar fixo e leve até onde seja possível o seu olho acompanhar o seu dedo. Quando chegar no limite, você retorna devagar, continua com o olho fixo e leve, como se você olhasse através do seu dedo polegar. E agora você leva o polegar lá para cima e vá seguindo com os seus olhos. Agora leva o polegar para baixo e vá seguindo com os seus olhos.
sempre sem movimentar o rosto. E retorna para frente. E agora relaxa a mão direita sobre a coxa e a gente repete o mesmo com a mão esquerda. Então estenda o seu braço à frente, levante o polegar e vá acompanhando o seu polegar sem mexer o seu rosto, levando o braço lateralmente, com um olhar fixo, leve, relaxado, até o limite, e depois retorne devagar o seu polegar até lá na frente. Eleva o polegar até lá em cima. Se concentre. Só o que existe é o movimento do seu polegar. Leve agora o polegar para baixo. Não faz problema se você piscou alguns momentos durante a prática, é normal. Com o tempo também a gente vai conseguindo mais tempo ficar sem piscar. E agora a gente descansa a mão esquerda e fecha os olhos. Junte as duas palmas das mãos e esfregue intensamente uma na outra, provocando calor entre as suas mãos. Quando estiver bem quente, você coloca na frente dos seus olhos, sem apertar o seu globo ocular, mas fechando toda a passagem de ar, se possível. Sinta a troca de calor das mãos para o seu rosto e vá abrindo os seus olhos sem que você consiga ver a luz. As suas mãos estão tapando perfeitamente todo o acesso à luz. E você mantém os olhos abertos e relaxados. E pode novamente descansar a mão sobre as pernas. Faça mais uma inspiração profunda. Expire lentamente. E agora guarde alguns segundos para você notar, de olhos abertos ou fechados, como você preferir, o efeito da prática na sua atenção, na sua calma, nos seus olhos. E agora nós iremos para o segundo Trataka, no qual a gente usa um objeto. Nesse caso, um dos objetos mais utilizados é a chama da vela, porque ela é uma luz leve, ela é uma luz gentil e não machuca nossos olhos, porque ela é hipnotizante por si só. E ela tem essa força, esse esoterismo, essa magia mesmo da intuição. Então ela realmente é envolvida aí com bastante coisa que faz com que a vela seja um ótimo objeto para se utilizar, mas também pode se utilizar um céu cheio de nuvens, o sol batendo em uma planta. Então tem diversos objetos ou situações que você pode focar o seu olhar e fazer essa prática. Eu vou aqui acender a minha vela. Então vocês podem deixar as suas mãos sobre as suas pernas, sobre as suas coxas. Se você quiser deixar ela virada para baixo, descansando, você pode deixar.
mas eu te convido a deixá-las com as palmas viradas para cima, com o polegar e o indicador unidos em Yana Mudra. Você descansa levemente as suas mãos sobre suas pernas e começa a focar a sua atenção na vela. A mesma coisa do primeiro Trataka. Deixe o seu olhar leve, não tente lutar com ele. Mas se for imperativo que você pisque, pode piscar. A gente vai evitando até o quanto que seja confortável. Se concentre na vela. Olhe lá no coração da vela, lá no centro, de onde a chama sai. E deixe toda a sua atenção repousar sobre essa imagem. Como se tudo que houvesse é essa chama na sua frente. Você deixa seus ombros relaxados, a sua mandíbula relaxada, toda a sua face relaxada. Você vai notar que o seu olho vai lacrimejar, essa é a ideia. E vamos fazer 1 minuto de silêncio, apenas repousando toda a nossa consciência na chama dessa vela. E agora você fecha os olhos intensamente. E você pode abrir e fechar várias vezes, piscando com intensidade. E novamente cerre os olhos e veja o que você, de olhos fechados, enxerga na sua frente. Se é a chama da vela que você estava vendo, você se concentra nela. Se é um vazio, não há problema nenhum. Você concentra e repousa a sua consciência nesse vazio, ou em qualquer outra imagem que surja para você, com os olhos fechados. A gente repete mais 2 vezes esse processo. Então vai abrindo devagar os olhos e novamente concentre com todo o seu corpo firme, estático. Você se concentra. O seu olhar, ele ultrapassa, vai além daquela chama. É quase como olhar um infinito através da chama da vela. Se concentre. Deixe o seu olhar relaxado. Tente olhar o centro da vela, o coração da vela, da chama,
e através dele. Deixe o seu olhar se perder na infinitude dessa chama. Novamente ficaremos alguns segundos em silêncio, repousando toda a nossa consciência na chama da vela. Se pensamentos surgirem, deixe-os passar e você leva de novo toda a sua atenção para a chama da vela, esvaziando toda a sua mente de qualquer pensamento. Feche devagar os seus olhos e note o que você vê de olhos fechados através da sua retina. Se você visualiza a imagem da vela que você estava vendo, utilize a mesma concentração para a imagem que você agora enxerga de olhos fechados. Se for o grande vazio, aproveite e relaxe a sua consciência na tranquilidade do vazio. Inspira profundo e expira, abrindo os olhos. Pisque algumas vezes. Feche novamente seus olhos. E a gente vai para o último ciclo. Então abra seus olhos e mantenha o olhar leve. Mantenha toda a sua consciência voltada para a chama da vela. O seu corpo continua firme, estático, mas tão leve que é como se você flutuasse. A chama da vela é como um ímã que puxa seus olhos. E seus olhos se perdem no formato da chama da vela. Novamente vamos ficar alguns segundos em silêncio, repousando toda a nossa consciência na tranquilidade da chama da vela. E feche seus olhos devagar, pisque algumas vezes e feche novamente. E veja o que você enxerga de olhos fechados.
Se concentre no que você está vendo, seja o vazio, a vela ou qualquer outra coisa, não tem regra e você não precisa deletar o que está vendo para tentar ver outra coisa. Deixe que o seu corpo te guie. E faça uma inspiração abrindo novamente os olhos. Novamente você pode esfregar uma mão na outra, cerrar seus olhos e repousar as mãos levemente sobre os seus olhos, sem pressioná-los, apenas tentando fechar as passagens de luz. Sinta o calor e vá abrindo os olhos devagar. Pode descansar a mão sobre as suas coxas. Agora nós vamos finalizar com o último Trataka. O último Trataka, ele parte da visualização de um objeto. Então a gente vai manter todo o tempo nossos olhos cerrados e vamos visualizar um objeto que você queira. Então esse objeto pode ser algo que esteja alinhado com a sua intenção, com algo que você esteja buscando. Você inclusive antes de começar o Trataka pode novamente fazer um aquietamento, uma interiorização, respirações profundas e pode fazer a sua intenção, né? Se você quiser pode unir as palmas das mãos e intencionar com bastante força algo que você queira, algo que você esteja buscando no seu desenvolvimento pessoal, na sua vida, nos seus relacionamentos. E você pode visualizar uma imagem que tenha alguma ligação com essa intenção que você tenha. Ou também você pode visualizar, algo que eu gosto bastante, é visualizar algum ser divino que você goste, que você siga, que você se identifique, que você tenha uma adoração. Então, pode ser qualquer ser, ou pode ser simplesmente uma bola brilhante, uma pedra preciosa, o que seja, uma vela, né? Então, você pode fazer qualquer uma dessas visualizações. Para essa Trataka, esse terceiro Trataka, a gente também senta relaxado. Se quiser pode deixar as mãos viradas para baixo, ou como no anterior em Yana Mudras, as palmas das mãos viradas para cima, com polegar e indicador unidos. Antes de cerrar os olhos, dê uma boa percebida no seu ambiente, esvazie os seus pensamentos. E note a presença sua, do seu corpo, do ambiente, dos seus sentidos. E aí sim, aos poucos vai cerrando seus olhos, vai sentindo novamente o seu corpo imóvel, estável e relaxado. Pode fazer mais algumas respirações profundas. Sinta como se um fiozinho estivesse puxando lá pelo topo da sua cabeça, lá para o céu, deixando todo o seu corpo perfeitamente encaixado, pescoço, quadril. E agora vá levando a sua consciência para uma imagem que você queira visualizar no centro da sua sobrancelha.
um pouco acima do centro dos olhos. Então o mais fácil, talvez no início, seja realmente uma visualização de algo mais abstrato, como uma bola de luz. Mas o mais importante, mesmo que você não consiga visualizar algo, porque às vezes a gente tem realmente um pouco mais de dificuldade, você pode sentir que algo está ali e relaxar toda a sua consciência nessa existência. Então deixe todo o seu semblante relaxado, leve. E vamos ficar alguns segundos em silêncio, visualizando o seu objeto de visualização no seu terceiro olho, entre as sobrancelhas. Mantenha sua respiração fluida, tranquila e livre. E pode ser que você demore alguns segundos até conseguir ter uma visualização mais nítida. Pode ser que o objeto mude. O mais importante é que você continue concentrado nessa missão de visualizar esse objeto entre as suas sobrancelhas. Diz-se aqui que o objetivo final, que o grande sucesso, apesar dos benefícios acontecerem independente disso, o grande sucesso desse terceiro Trataka é quando você abre os seus olhos lentamente e visualiza na sua frente aquele mesmo objeto que você estava visualizando de olhos fechados. Para fazer isso é mais eficiente se você estiver em frente de uma parede lisa ou um local sem muitos estímulos visuais. Então vai abrindo lentamente seus olhos. Sinta como você está, como que a sua mente está, como que os seus olhos, a sua cabeça, como você se sente. E vamos finalizar unindo as palmas das mãos em frente ao peito e entoando o mantra Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos os seres sejam livres e encontrem a paz. Namastê. Muito obrigada por estar de novo aqui comigo e teste incluir um dos 3 Tratakas ou os 3 Tratakas na sua meditação, na sua prática diária. Com certeza vai ser muito benéfico. Tchau!